O que a gente estava falando desde o começo, gente? A gente estava falando desde o começo o seguinte, que, prioridade total é proteger a vida das pessoas. Primeiro, pelo seguinte motivo, que não existe a gente fazer algo pelo bem da economia. Economia é um conceito abstrato. Você já viu a tal economia passeando na rua? Tu conhece a tal economia? Já apertou a mão da economia? Já deu um abraço na economia? Pior, a economia já veio te dar um abraço? A gente não pode proteger uma coisa que é um conceito abstrato nosso. Nossa vida é um conceito real, está aqui, a gente vive, a gente sofre, né? A gente se alegra, a gente, enfim, sonha. Essa é a que tem que ser protegida. A economia é um meio para proteger a vida. A vida não é um meio para proteger a economia. Haviam os que no começo, né, eles inverteram essa lógica e começaram a falar aquelas besteiras, tipo assim, não, nós temos que proteger a economia, então mesmo se tiver que morrer algumas pessoas, a gente falou esses absurdos, a gente nunca pode esquecer empresários famosos, de empresas aí, famosas que falaram esses absurdos. E além disso, ou seja, o motivo é proteger a vida. Além disso, era óbvio que ao não proteger a vida, a gente ia descarrilhar a economia, gente. E aí os maiores economistas, capitalistas do mundo inteiro, falavam o seguinte, olha só, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Se começar a ter um monte de morte, a doença começar a disseminar assim, ninguém, mesmo que você deixe, ninguém vai abrir sua loja. Ninguém vai abrir seu restaurante, ninguém vai no restaurante. E é isso que acontece quando você tem uma incerteza enorme. As pessoas falam assim, tipo, mas se continuar essa pandemia, eu não vou gastar dinheiro, eu não sei o que vai acontecer amanhã. As pessoas passam a poupar mais com medo do futuro. A incerteza, o risco, diminui a atividade econômica. E aí, o que o Itaú viu agora? Agora, essa turma, né? Ela precisa ver ali o estudo que foi feito. Realmente, vimos. E aí o estudo, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui na tela para vocês. Olha só, e é uma pena ver isso, né? Porque, enfim, vamos lá. Tá aqui, ó. Gastos com cartão de crédito. Maior repasse e menor mortalidade. Os municípios que tiveram menor mortalidade e maior repasse do Estado, o que aconteceu? O consumo já está mais de 50% acima do que estava ali no auge da pandemia, dia 13 de março. Agora, assim, sabe o que é mais impressionante? Aí você vê lá, menor repasse e maior mortalidade, ou seja, o Estado ajudou menos e morreu mais gente. A gente está abaixo do pior momento da crise. Aí as pessoas têm que ver isso para depois falar, temos que fazer o primeiro lá, o de maior repasse e menor mortalidade. E essas pessoas que morreram? Nos lugares que tiveram menos presença do Estado e maior mortalidade. Aí você vai ligar para elas, fazer uma ligação pro outro plano espiritual e falar, poxa, desculpa, mas na verdade a gente estava testando para ver qual que dá certo, né? E aí aqui um outro ponto que é importante, isso é a Folha de São Paulo, tá? São Paulo. Quais os estados que mais já voltaram em relação ali àquele momento que a gente teve o pico da crise? Qual foi? Nordeste. Então, o Nicolelli esteve aqui outro dia, né? E falando o seguinte, todos os estados, né, tiveram ali muitos erros, todos os estados tiveram um enfrentamento da crise que pode ser criticado, mas a região que melhor lidou com a crise foi o Nordeste, né? Os estados do Nordeste foram os que melhor seguiram a cartilha de tentar ter uma maior influência do Estado e com menos recursos, né? Que a gente sabe que no Nordeste tem muito menos recursos do que no Sudeste, por exemplo, na região Sul e etc. E se você for olhar nesse gráfico, as duas regiões que estão pior? O Sul e Sudeste. Agora, se a gente perguntar qual a região do país onde a esquerda tem uma relevância maior e perguntar qual a região do país onde a direita tem uma relevância maior, vocês vão ver que a esquerda tem uma relevância maior no Nordeste e a direita tem nesses lugares onde as medidas foram meio desastrosas. Então, assim, está provado, por incrível que pareça, pelo Itaú, que a gente não deveria deixar as pessoas morrerem, viu? Agora as pessoas talvez acreditem, né, Juliano? É impressionante, cara, impressionante. Tem uma série de outros estudos que provam desde o início que a única coisa eficiente para conter o contágio, portanto as mortes e evitar que o sistema de saúde entrasse em colapso era o isolamento social. É a medida mais eficiente e relativamente mais barata, porque, na verdade, exigia que o Estado agisse como agiu através da renda emergencial para manter uma parte daqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade, era o isolamento. Então, quer dizer,
agora, em setembro, o sistema bancário finalmente descobriu que o eficiente era ter mantido as pessoas em casa, que isso custa mesmo, mas diante do que é salvar o país, salvar a vida, salvar a economia, o que são 100 bilhões, 200 bilhões, então isso não é nada para salvar o país, é obrigação dos governantes fazer isso. Então, cada vez que o Bolsonaro relativizou a gravidade da pandemia, cada vez que o Bolsonaro enfrentou o ministro da Saúde, que queria medidas mais eficientes para o isolamento social, cada vez que ele arrumou uma confusão com um governador e com um prefeito, na verdade, o que ele estava fazendo é ajudando a pandemia a se alastrar. E isso, não há dúvida, vai ser cobrado pela história. E eu espero que não só pela história, também pelo judiciário, também por outras instâncias da justiça, porque o que ele fez é um crime.